Vamos lá, meus amores, como é que vocês estão, meninos e meninas, homens e mulheres, jovens e adultos, né? Seja lá o que for, sua idade, o que você gosta de fazer, beleza? Vamos falar sobre amplitude. Vamos para a definição de amplitude, a definição que está aqui no nosso querido livrinho. A amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre os valores máximo e mínimo. Beleza, o que carambas é isso? É a diferença entre o maior valor que eu tenho das minhas observações e o menor valor das minhas observações. É a diferença entre eles. Né? Eu quero saber qual que é o espaço que eu tenho entre meu menor valor e meu maior valor. Como a amplitude é o cálculo mais fácil, eu vou entrar em mais detalhes sobre a amplitude. Tá? Não vou dividir isso em número, eu não vou dividir isso em vídeos. Então vamos lá. Eu tenho alguns salários aqui. Eu tenho R$ 1.200 daqui em milhares, tá? 1.200, 1.500, 2.200, 3.300, 2.700, 1.100, 2.400 de uma empresa X aí, tá? Salário bruto, que seja. Para eu poder saber qual que é essa diferença, eu tenho que fazer o quê? Então eu tenho a minha amplitude, nada mais é que, ó, amplitude, nada mais é que o maior valor máximo neste caso, né, o maior valor máximo, menos o valor mínimo. Mínimo. Vamos ver se eu escrevi certinho, porque às vezes ele não aparece aqui no cantinho. Né? Ó, amplitude, valor máximo, menos o valor mínimo. Esse é o valor da minha... assim que eu obtenho minha amplitude. Né? Então, como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu tenho que ordenar os meus benditos dos meus dados. Tá? Mesmo que eu tenha números repetidos, eu quero saber qual que é o menor e qual que é o valor. Tá? Qual que é o menor valor e qual que é o maior valor. E depende da quantidade, eu só quero saber o menor e o maior. Tá? Então, qual que é o menor valor aqui? Como temos poucos, eu não vou ordenar este bendito. Tá? Qual que é o menor valor que eu tenho? O menor valor que eu tenho é o 1.100. É um 1,1. Tá? Então eu já sei. Então eu vou colocar aqui amplitude, né? Vou colocar de branquinho para ficar mais bonitinho, né? Vai ficar feio do mesmo jeito que minha letra é feia pra cacete, mas ainda assim. Qual que é o menor valor que eu tenho? Eu tenho 1,1. Beleza? Esse é o menor valor que eu tenho. Então o valor mínimo ele está à direita, né? Não vamos fazer o cálculo errado. E qual que é o maior valor que eu tenho? Eu vou pegar o açucenho aqui. O maior valor que eu tenho 3,3. Veja que eu não tenho nenhum outro valor maior. Se eu tivesse 5, 3,3, dane-se. Eu quero saber só qual que é o maior. Se eu tivesse 12, 1,1, dane-se. Eu só quero saber um único valor. Então eu tenho aqui o meu 3,3 menos o meu 1,1. 1,1. Que caramba que dá isso? Dá 2,2, né? 2,2. Então, qual que é a amplitude? O que eu consigo deduzir da minha amplitude? Eu sei que o espaçamento entre a diferença entre o meu menor salário e o meu maior salário, ele é de R$ 2.200. No meu que eu digo na empresa, tal qual eu estou observando. 2,2K. R$ 2.200. Qual que é a vantagem da amplitude? Amplitude ele é um valor que você consegue obter de forma fácil. Então você não precisa de muito processamento, você não precisa de muita ideia. Você precisa saber qual que é o menor, qual que é o maior, fazer a diferença dos dois. Do maior, a diferença do maior menos o menor. Acabou, eu já tenho amplitude. Eu já sei mais ou menos qual que é a variação entre os meus dados. Qual que é o grande defeito da amplitude? Vocês conseguem pensar? A amplitude ela não está muito atrelada ao menor valor e maior valor. Então pode ser que algum valor algum outlier cague todo o seu dado. Porque, o que eu quero dizer com isso? Vamos considerar que eu colocasse aqui o valor, o salário do diretor, 10,3. E aí, como é que ficaria? Eu teria a amplitude, vou até arrastar um pouquinho aqui para baixo, eu teria uma amplitude de 3, neste caso nem 3,3, né? Eu teria 10,3 menos 1,1, que aí daria 9,2. Né? Se meus cálculos não estão errados.
9,2. Então a amplitude que eu tenho entre os meus funcionários, vamos dizer assim, nessa empresa é 9,2. Nossa, né? Que espaçamento grande de valor, né? Eu tenho um 9,2, aí eu vejo menor, eu vejo maior, eu falo, nossa, tipo, é muito, né? Mas se você vê, a gente ainda não está tratando sobre valores de distribuição aqui ainda, mas se você observar a distribuição dos meus dados, né? O que eu teria mais ou menos, né? Se eu fosse colocar, eu teria mais ou menos isso daqui, ó, uma distribuição, né? Tratando aqui o X e aqui o X são os salários. Né? Eu teria mais ou menos isso. Eu teria somente uma única distribuição jogando, lá para casa do cacete. Minha média iria muito para a direita, a mediana continuaria exatamente no mesmo lugar, né? Não no mesmo lugar, só iria pular um pouquinho só para a direita, né? Mas ainda assim, tipo, a minha média ia jogar lá para casa do caramba, a minha amplitude ela é muitíssimo influenciada pelos valores que eu tenho. Então, algum outlier ou alguma coisa do tipo, ela pode estragar a nossa observação. Tá? Então, a amplitude ele é um valor que você pode pegar tipo de imediato, só para você ter mais ou menos uma ideia. Eu não aconselho muito a usar, a não ser que você saiba que os dados que você tem, eles são dados bem concentrados, ele não tem outlier, né? Porque senão você vai acabar tendo uma observação errada. Errada não no sentido matemático, mas errada no sentido de percepção de como é que os seus dados eles estão espalhados. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, então tome muito cuidado quando você for usar a amplitude. A amplitude é fácil de você calcular, só que ela é muito influenciada por valores extremos, tanto à esquerda quanto à direita. Beleza? Beijo na bunda, até mais.